começar, antes da gente começar o nosso estudo da Bíblia, né, não sei quantos conseguiram ver a gravação. Eu coloquei uma gravação do estudo anterior para ajudar aqueles que estão tendo dificuldade de se conectar com o Zoom. E hoje, da mesma forma, a gente vai contribuir aí com o pessoal para também aqueles que tiveram dificuldade de se conectar, para estarem com a gente, pelo menos acompanhando a gravação, tá bem? Vamos fazer uma oração? Deixa eu convidar aqui, seu Eduardo, o senhor poderia orar para nós? O senhor poderia fazer essa Sim, está me oração? ouvindo? Sim, estamos Está me ouvindo ouvindo? bem. Sim. Oramos. Sim. Querido Pai, amado Deus que está no céu, queremos pedir a Ti, Senhor, que nos ilumine, nos proteja, nos dê sabedoria para que possamos, Pai, nessa noite, ao abrir a Tua santa palavra, para que possamos, cada dia, nos ficar mais, conhecer mais de Ti, Senhor, para fazer a Tua vontade. Abençoa todos que estão nesse grupo, nessa noite, e abençoa também o nosso estudo, Pai, em nome do Teu santo e amado Filho. Amém e amém, Senhor. Amém. Obrigado, seu Eduardo. Tá? Bom, de vez em quando eu vou pedir para alguém me ajudar, né, com uma oração, às vezes até com a leitura de um texto bíblico, para não ficar nesse monótono, assim, só eu falando. E hoje eu também gostaria, né, se você tiver alguma dúvida, tá? Nós temos um chat aqui no Zoom. Se você está no computador, você vai encontrar na barra que tem mais embaixo, né, ali é escrito chat. Tá? Quem está no celular, você entra na opção participantes, e ali, talvez em alguns celulares possa ser diferente, mas pelo menos você entra no participantes, ele tem a opção do chat também, de você conversar, tá? E ali você pode tirar alguma dúvida que você tenha do tema que a gente tem falado. Hoje, vale o tema tanto do estudo anterior, que a gente falou ali um pouco sobre a Bíblia, como do estudo de hoje, que nós vamos estudar sobre a divindade. Eu vi que o Ronaldo levantou a mão. Não sei se o Ronaldo ele quer falar ou, ou ele marcou ali para fazer um teste. Não estamos ouvindo. Acho que tem que tirar do mudo aí. Tá ouvindo agora? Agora sim, Agora tá Ronaldo. ouvindo. Sim, estamos ouvindo, Ronaldo. O som estava muito baixo, aí eu tive que recorrer ao fone de ouvido, mas agora ele retornou, tá normal. Era só essa observação. Não sei se os colegas, os amigos estavam ouvindo bem. Mas agora, quando você me respondeu, eu consegui ouvir pelo celular sem o fone de ouvido. Vou até tirar. Tá. Obrigado. Um abraço, boa noite a todos. Maravilha. Ronaldo, tu é da onde mesmo? Eu sou de Recife. Olha aí, temos um amigo de Recife. Que bom que está com a gente aí, Ronaldo. Para nós é uma honra aí ter Muito bom. pessoal aí lá da pontinha do Brasil, lá em cima, né? Que legal. Mas só que hoje aqui estamos num dilúvio. Chuva que Deus manda aqui foi muito, muito forte aqui na região. Olha só. Muita dificuldade em locomoção. Tudo enchente, tudo cheio, tudo trânsito parado, mas Deus sabe de tudo. Então vamos para frente. Tá bem. Aqui a Um gente está abraço. curtindo. Prazer. Eu vejo que tu tá de camiseta curta aí. Aqui a gente está curtindo um friozinho já. Agora aqui tá uns 12 graus, mais ou menos. Vai esfriar mais essa noite. Né? Não sei se já conhece aqui o Rio Grande do Sul, mas quando puder, Conheço. vem curtir um frio com a gente aí. Você é onde? Você é de onde? Qual é a cidade? Eu estou aqui em Porto Alegre, na capital. Tá? Temos alguns Porto irmãos Alegre. aqui Muito bom. da capital. Eu já fiz essa rota do sul aí, eu fiz até Gramado, eu fiz o sul do Brasil quase todo, graças a Deus, uma excursão, foi muito bacana. Que Eu legal. adoro esse lugar. Se pudesse, Maravilha. um abraço. Um Um abraço a todos abraço. aí. Maravilha. Que bom Um abraço. interagir. Muito bem, chegou mais alguns amigos aqui. Nós vamos, então, agora, nós já oramos e vamos entrar com o nosso tema, né, do nosso estudo. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E aí a gente vai estudar juntos aqui, tá?
Hoje o nosso tema é sobre a divindade. E eu reforço, né, chegou mais alguns, e agora está gravando também o nosso estudo. Eu reforço que você deve preencher nossa pesquisa lá no nosso grupo do WhatsApp, onde tem ali pedindo o nome completo, o endereço com o nome da cidade, de onde você é, e também ali confirmando seu telefone e quem que convidou você para estar presente, também ali indicando qual a sua religião, para a gente poder ter a noção de quem são as pessoas que estão com a gente, como a gente pode ajudar, tá? Isso vai ser muito importante. Bom, nossa primeira pergunta de hoje está falando aqui a respeito de, dentro do assunto da divindade, o que a Bíblia declara sobre Deus. Essa pergunta, ela é um verso pequeno, mas extremamente importante a compreensão desse texto. Nós vamos encontrar aqui em Deuteronômio capítulo 6, o verso 4. Aqui é para completar, tá bom? Então vamos para a Bíblia. Vou agora aqui na Bíblia com você. Já deixei separado o texto bíblico, Deuteronômio capítulo 6, o verso 4. Diz ali: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Olha que interessante o que está sendo declarado nesse texto. Vamos voltar lá agora ao estudo. Então, aqui para completar, queridos, está dizendo aqui: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o. E aqui vamos rabiscar. Aqui eu vou só rabiscar para você ter o. Vamos ver se sai direitinho aqui a minha letra. Opa, já fugiu ali. Único. Olha só que letra mais bonita. Então tá ali, ó. Então, acho que uma resposta mais direta do que essa, né? Só se não acompanhar o nosso estudo, né? Bem fácil o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está declarando que Deus, ele é o único Senhor. Agora, olha que curioso, tá? O próximo texto, que é o de Gênesis, ele vai trazer um assunto que para alguns talvez seja intrigante, tá? Porque os textos de Gênesis 1, 26 e 3, 22, a gente vai perceber uma coisa que nós vamos olhar agora. Vamos para o texto, que é a pergunta 2, né? Nos textos de Gênesis 1, 26 e 3, 22, Deus usa singular ou plural para falar sobre a divindade, e aí a gente precisa ver ali qual é a resposta, tá? Vamos lá para o texto de Gênesis 1, 26 primeiro. Gênesis capítulo 1, o verso 26. Eu estou usando aqui a Bíblia Online, né, que talvez muitos de vocês já tenham utilizado, tá? E para facilitar aqui o nosso estudo, e vocês perceberam que a gente está indo de uma forma bem simples, como um beabá, assim, para ajudar, né, aqueles que estão começando, talvez alguns já tenham um conhecimento um pouquinho maior, peço um pouquinho de paciência, mas você pode dar sua contribuição também, né, ali no nosso chat, escrevendo alguma dúvida que tiver, tá ok? Então, Gênesis capítulo 1, o verso 26, diz ali: Então disse Deus, olha só o que está escrito aqui: façamos o homem à nossa imagem. Aqui. Só fazer um negócio aqui, tirar essa propaganda que atrapalha. Vamos lá. Está dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nós temos aqui, né, o texto que nos ajuda a responder. Ali disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Presta atenção nessa palavra aqui, ó, façamos. Essa é a palavra que precisa prestar atenção. Vamos
agora para Gênesis capítulo 3, verso 22. Capítulo 3, verso 22. Olha só, diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós. Olha que interessante aqui. Deus falou que o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Vamos voltar lá para o nosso estudinho agora. Então, queridos, eu pergunto para vocês aqui, de acordo com os versos que a gente leu, tá? Deixa eu arrumar aqui. Agora voltou. De acordo com o texto que nós lemos, Gênesis 1, 26 e 3, 22, Deus usa a palavra no singular ou no plural a hora de falar? A gente comentou lá no texto bíblico que Deus disse façamos. A gente sabe que façamos é usado no plural, né? A primeira pessoa, né, do plural ali, né, do nós. E quando a gente olha para o texto de Gênesis 3, 22, a gente percebe também que Deus diz assim, olha, que o homem não se torne como um de nós. Então, apesar do texto de Deuteronômio 6:4 falar que o nosso Deus é o único Senhor, Gênesis mostra que esse único parece que é plural, tá? É o único do seu tipo ali que está, né? Então a gente pode perceber e podemos marcar aqui na segunda alternativa, tá? Segunda alternativa. Deus usa o plural nós façamos, indicando mais de uma pessoa na divindade. Porque nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E cremos que essas três pessoas da divindade compõem o que chamamos de trindade. Alguns talvez não gostam de usar muito a palavra trindade e falam sobre os três seres da divindade, mas é mais uma questão de nomenclatura para poder identificar o que nós cremos que é a demonstração divina no contexto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui temos uma explicação interessante, que é o que a gente usa muito, né? Gênesis capítulo 1, verso 1, aqui no, vocês podem me acompanhar aqui, ó, que a palavra usada para Deus ali é Elohim, tá? Essa expressão final in indica plural no hebraico. No português a gente usa o S, e no hebraico o in. Tá? Algumas outras palavras têm outras colocações, mas esse aqui tem essa regra no hebraico. Tá? Então a palavra Deus, nesse contexto, está no plural. E tem mais uma curiosidade que eu já vou falar para vocês, que a pergunta 3 nos ajuda. Que exemplo bíblico nos ajuda a compreender a unidade entre mais de uma pessoa? E aí vem Gênesis capítulo 2, verso 24, nós vamos ver esse texto também, tá? Temos mais uma propaganda que eu tenho que tirar aqui. Vamos para Gênesis 3, ou melhor, 2, 24. Gênesis 2, 24 diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão, olha só o que está dizendo aqui, uma só carne. Essa palavra uma é a mesma encontrada lá no contexto de Deuteronômio 6:4, que fala único Senhor. Aqui, uma só carne é a mesma do único Senhor. No hebraico, Echad, ou Ekad, né, numa pronúncia mais original. Então, a gente pode perceber aqui, queridos, que o exemplo bíblico que nos ajuda a compreender a unidade entre mais pessoas é o relato de Adão e Eva, tá? O casamento. Tá? Então, vamos botar aqui casamento. Opa. Vamos ver, não sei se vai me obedecer aqui agora. Tá?
Casamento. Casamento. Eu estou fazendo assim, gente, tá? Para ser bem tá, agora aqui. Vou deixar aqui o pedacinho, tá? Trancou aqui meu mouse aqui, não tá obedecendo. Agora foi, casamento. Uma letra assim linda, para gravar mesmo, né? Tá? Então, qual é a ideia do casamento? Que duas pessoas se tornam uma pessoa só. Tá? E aqui o que eu comentei com vocês, a palavra hebraica, está aqui embaixo, ó, echado, ecad, que é usado quando é um composto, isto é, que nem eu tenho a minha esposa e minhas filhas, mas nós compomos uma família. Fala assim, uma família, mas eu olho e vejo 4 pessoas. Uma família, 4 pessoas. No contexto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao único Senhor, a gente olha único, né? Longe de comparar isso, porque a gente é limitado para falar a respeito da Trindade, mas é como se fosse uma família, Deus família, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como temos o casamento do homem e mulher, né? Eles se unem e se tornam uma só carne. Então, essa uma só carne, então, é a ideia de contexto de família, número 1, composto, né? Então, a gente entende melhor, e, inclusive, essa mensagem aqui fala fundo ao nosso coração com respeito à importância da família, que representa, de certa forma, o conceito divino de unidade. E o próximo estudo vai ser um estudo muito bacana, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né? Fazer a propaganda dele, que tem a ver um pouquinho com o que a gente está dizendo agora aqui. Tá bem? Vamos em frente? Deixa eu só fazer mais um detalhe aqui, tá? Vou só parar o compartilhamento para olhar um pouquinho para vocês. Até aqui tá tranquilo, gente? Eu estou sendo assim bem simples, mas é justamente para ajudar. Tá tranquilo? Posso ver um certinho, hein? Maravilha. Tá. Vocês podem falar depois, tá? Se vocês têm alguma dúvida e tal, depois a gente interage ali no chat. Vamos em frente aqui, tá? Vou voltar a compartilhar a tela de novo. Vamos para nosso estudinho. Então, ali, queridos, nós respondemos a 3. A 4 diz o quê? Como é chamada a primeira pessoa da divindade no Antigo e no Novo Testamento? E aqui nós temos 2 textos. Malaquias 2:10. Vamos ver aqui Malaquias, capítulo 2, verso 10. Vou encontrar aqui. Olha só o que diz: Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Então aqui a ideia é a linguagem Pai. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus, mesmo Pai, mesmo Deus. Então identificamos aqui nesse contexto Deus o Pai. Mas há mais um texto que a gente precisa ali ver, que é o texto de Efésios 3, 14 e 15. Vamos para Efésios agora, capítulo 3, 14 e 15. Diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, aqui na nossa questão, tá? Como é chamada a primeira pessoa da divindade no Antigo e Novo Testamento, eu só vou escrever aqui Pai, mas você entende que é Deus Pai. Ok? Então tá aqui, Pai. Agora a quinta questão. Segundo a Bíblia, Jesus é Deus? Sabe que alguns têm dificuldade desse ponto, né? Alguns acham que Jesus foi um ser criado. É filho, é Deus filho, então foi um Deus criado. Mas, analisando alguns textos que nós vamos ver agora, nós vamos identificar aqui
que a questão filho, questão pai, questão Espírito Santo é mais uma questão de função do que uma questão de, na linguagem humana, né, de ser gerado. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante que a Bíblia nos mostra. Mas vamos lá. Esse texto é muito bonito, Isaías capítulo 9, verso 6. É para a gente completar aqui, tá? Vamos lá, Isaías 9, verso 6. Vamos deixar o texto de Isaías. Nove, 6. Então, olha ali. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, ou Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, aqui a gente já tem uma resposta para completar. Maravilhoso Conselheiro, e aqui entra a palavra Deus. Tá? Deus forte. Tá? Então, aqui já estou respondendo para vocês nessa parte. Então, aqui é uma referência que a gente entende que é uma referência a Jesus pela profecia de Isaías 9. Né? O menino vos nasceu. É um contexto de Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. João capítulo 20, verso 28. Vamos ver aqui também, né, o que está sendo dito nesse texto, tá, de João. João 20, 28. E aqui diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Lembra da história de Tomé que duvidou de Jesus, que havia ressuscitado? Jesus pediu, olha, está no verso 27, inclusive, né? Coloque o seu dedo aqui, onde está machucado, né? Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Então, Tomé reconheceu em Jesus que era Senhor meu e Deus meu. Aqui isso é uma referência à divindade de Jesus. Tá? Então, aqui para completar, é a mesma palavra anterior. Senhor meu e Deus meu. Hebreus 1:8, mais um texto para nos ajudar na compreensão da divindade de Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 8, vamos lá. Aqui, Hebreus 1, verso 8. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aqui está também a resposta, ó Deus, a respeito de Jesus, né, que está no contexto de Hebreus capítulo 1. Então aqui de novo, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então, existem outras evidências, esses textos apenas vou mencionar, nós não vamos ler todos eles para também respeitar o nosso tempo, mas aqui João 1, 1 a 3 faz menção de Cristo como Criador, Mateus 2, 11 e 14, 33 é o ser que é adorado, Marcos 2, 5, Lucas 7, 48, ele perdoa pecados, que era uma atribuição divina, e João 10, 30, ele está em unidade com o Pai. Então, são textos fortes referentes a Cristo. Tá? Sexta questão. O Espírito Santo é também uma pessoa divina? Sabe que um tempo atrás algumas pessoas estavam confundindo a compreensão do Espírito Santo, justamente porque a palavra Espírito dava a ideia de algo mais, parecia algo mais fraco, algo mais, assim, mais uma força oriunda do que realmente um ser. E a gente, estudando a Bíblia, a gente compreende que não é bem assim, né? Então a gente entende que é um ser, sim, que inclusive Cristo, né, quando falou sobre o batismo, ele dizia que deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, é importante aqui essa compreensão, mas vamos ver Atos capítulo 5, os versos 3 e 4. Atos capítulo 5, os versos 3 e 4. Vamos lá.
Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que os levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim, e aqui está o mais esclarecimento, a Deus. Essas duas palavras estão conectadas, ó. Mentir ao Espírito Santo, aqui em cima, e depois ele esclarece o que é o Espírito Santo, a Deus. Uma referência a Deus. Então, entendemos aqui, mentisse ao Espírito Santo, aqui a palavra é Espírito, tá? E aqui embaixo, como, pois, formaste esse desígnio em teu coração, não mentisses aos homens, mas e aqui, Deus. Aqui eu vou colocar só o D, para você lembrar que aqui é referência a Deus, e aqui eu vou colocar um E, referência ao Espírito Santo. Tá? Então, aqui a gente completa essa parte. Ok? Tranquilo? Aqui outros versos também nós não vamos ler todos eles, mas está como referência aqui. Você pode acompanhar depois, tanto na gravação, como também no PDF que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp. Tá? Nós temos esse estudo lá. E aqui fala, o Espírito Santo é uma pessoa. Atos 13:2 é uma referência que ele fala. Atos 15:28 tem poder de decisão. Atos 16:6 lidera, o Espírito Santo lidera. E o Espírito Santo tem emoções, é Efésios 4:30. E também aqui do outro lado, ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, não é algo misturado, é um ser distinto, assim como o Pai é distinto, assim como o Filho é distinto, Jesus. Então, segundo Coríntios 3:8, tem ministério próprio, e João 15:26 é enviado pelo Pai para dar testemunho do Filho. João capítulo 14, 15 e 16, ele faz bastante referência ao Espírito Santo e o papel que ele tem junto com a humanidade. Então, são textos bem interessantes aí também de João. Tranquilos? Vamos em frente. Em nome de quem Paulo abençoou a igreja de Corinto? Segundo Coríntios 13, 13 e 14. Vamos ver aqui como que nós vamos... aqui fala verso 13 e o 14, dependendo da tradução. Então, vamos lá. Segundo Coríntios 13, 13 e 14. Segundo Coríntios 13, os versos... Deixa eu fechar aqui. 13 e 14. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Esse é um verso muito legal. Eu gosto de usar ele, às vezes, no final das santas ceias que a gente faz na igreja. Eu gosto de usar esse verso aqui, que é uma bênção sacerdotal também, que o apóstolo Paulo falava. Então, aqui, para a gente completar, então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, aqui para completar está fácil, né? A graça do Senhor Jesus, vou botar só um J aqui, se eu conseguir, né? Se o computador deixar. O amor de Deus, aqui, vamos fazer um D. E a comunhão do Espírito, vamos fazer um E aqui. Então, aqui está fácil de compreender uma referência. Isso mostra que Paulo ele reconhecia a Trindade, né? Os três seres divinos: Jesus, Deus, Jesus Filho, né? O Deus o Pai e o Espírito Santo. Outras ocasiões, aqui está sendo mencionado também, outras ocasiões em que as três pessoas da divindade foram descritas juntas. Então, 1 Pedro 1:2, Mateus 28:19, tá? Que aqui esse texto aqui de Mateus é o texto em que aparece ali a ordem para o batismo, né? Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Hebreus 9:14, Tito 3:4-6 e Romanos 15:16. Essas são declarações diretas, porque nós temos declarações indiretas que na leitura você também percebe a atuação da Trindade. Apocalipse capítulo 1, por exemplo, a gente também consegue identificar, entre os símbolos, a presença também da divindade. Bom, vamos para a oitava e antepenúltima questão, estamos quase no final. Como a Bíblia define o caráter de Deus? E aí, 1 João 4:8. Vamos ver esse texto e ver o caráter de Deus. Olha que coisa especial essa, né? 1 João 4:8. Olha só. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que declaração bonita essa da Bíblia, né? Identificando que Deus, e vamos entender Deus aqui na linguagem da Trindade, tá? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o caráter deles tem a ver com amor. Vamos botar aqui a palavra amor. Tá? Então, como a Bíblia define o caráter de Deus? Como amor. Tá? E aqui tem alguns atributos que vocês vão enxergar aqui mais embaixo, tá? Sobre as funções deles e que eles trabalham em conjunto. Então, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, olha os textos que estão em harmonia com eles, de acordo com a característica. Os três são eternos, os três são santos, né? Santo. Os três são a verdade pura. Os três purificam, né? E os textos bíblicos estão aqui. Os três salvam. Olha só que interessante. É claro que o foco ficou em Jesus, o Filho, porque é o Deus revelado a nós. Mas a Trindade trabalha em conjunto. E esses textos bíblicos que estão marcados aí são todos textos que são referência a esses atributos. Tá? Eles são eternos, santo, verdade, purifica e salva. Ok? Muito bem. Agora vamos para a nossa penúltima pergunta. Tá? Diz assim: qual deve ser a nossa atitude em relação a Deus? Marcos 12:30. Vamos ver qual que é a nossa atitude mediante a nossa relação com Deus. Vamos achar esse texto bíblico. Marcos 12:30. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 12, verso 30. Bem, olha o que diz aqui: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Olha que interessante. Esse texto também aqui fala de amar o seu próximo como a si mesmo. Então, não existe maior mandamento do que estes, né? Amar a Deus de todo o coração e o próximo. Então, aqui para a nossa pergunta, né? Qual deve ser a nossa atitude em relação a Deus? Aqui tem duas opções. Em resposta ao amor de Deus, devemos amá-lo com todo o nosso ser, ou podemos viver como desejarmos, pois Deus nos ama e não se importa com nada. A gente já viu que aqui é pegadinha, né? Esse aqui é a pegadinha. Então, a resposta certa é a primeira. Em resposta ao amor de Deus, devemos amá-lo com todo o nosso ser. Então, tá aqui. Com todo o nosso ser. Esse é o foco. Tá? De todo o coração, com toda a nossa força. Tá? Isso demanda compromisso, demanda ouvir a voz dele. Já vamos voltar aqui de novo para nossa compartilhamento. Mas eu pergunto para vocês, tranquilos até aqui? Tá? Eu vi que alguém interagiu ali no chat, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha, não olhei ainda, tá? Mas vamos para a nossa última pergunta, tá bom? Nossa última pergunta, e aí nós vamos amarrar aqui esse assunto. Claro que se a gente abordar todo o assunto, a gente fica
limitado, né? Não dá tempo, a gente vai ter que passar, é um assunto que a gente vai estudar a eternidade, na verdade, sobre Deus, o seu caráter e o seu amor. Mas vamos voltar lá para a nossa tela de estudo. Vamos lá. Muito bem. Voltando aqui, queridos, a nossa última pergunta. Além de amar, o que devemos procurar fazer? Não é só amar Deus, tem um compromisso que está nesse verso aqui, ó. João 14:15. Vamos ver esse texto também. João capítulo 14, verso 15. João 14:15. Diz aqui: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha que interessante isso aqui, tá? Quando a gente fala obedecer os meus mandamentos, isso nos faz lembrar o compromisso que a gente tem com respeito ao amor, né? Que nem nós que somos casados, a gente tem um compromisso com o nosso cônjuge, e esse compromisso ele foi pautado no amor. Mas ao ser pautado no amor, não me libera para ter compromisso com qualquer outra pessoa. Comprometido com a minha esposa, por exemplo. Então, Deus, ele espera de nós a nossa entrega completa e o nosso compromisso. A gente seguir ali a vontade dele, a gente se submeter ali às suas orientações, e claro, ele nos salva, ele se entregou, ele morreu por nós, né? Então, além de amar, o que devemos procurar fazer é seguir suas orientações, obedecer seus mandamentos. É o que João 14:15 nos dá de resposta. Tá bem? E aqui vem, então, um compromisso com Deus e com o próximo, mas antes da gente fechar esse compromisso, deixa eu voltar com vocês aqui e deixa eu perguntar, né? Hoje vocês têm, assim, mediante esse estudo, por mais que seja, assim, bem pautado, né? A gente conversou aqui, tentando explicar da forma mais acessível possível, mas vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto? Alguma curiosidade, talvez, assim, tranquilos? Se quiser abrir o áudio ali para falar alguma coisa, tá tranquilo também. Pode fazer isso agora nesse momento, depois a gente vai fazer o fechamento aqui, daí nós vamos orar. Bem tranquilo. Então tá bom, cara. Que bom, que bom. Tá? Então vamos em frente aqui, tá? O nosso compromisso, e que está ali no nosso estudo, vamos abrir ele aqui de novo, diz assim: aceito a bênção que Paulo pronunciou em nome das 3 pessoas da divindade em minha vida: a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, do Espírito. Então, você aceita esse compromisso, essa bênção? Olha, por mais que eu conheça o texto bíblico, essa é uma bênção que eu sempre quero, tá? Então, vou marcar para mim aqui, tá? Você marca aí para você, de alguma forma, se você está com o PDF, se tem o estudo, né, ele em mãos, você pode marcar. E aqui tem um desafio, ó. Escreva o nome de pelo menos 2 pessoas que você gostaria que confiassem em Deus, assim como você. O que isso quer dizer? Para a gente não ficar com essa bênção só para nós, mas para a gente compartilhar com mais 2 pessoas, né? E que você sonha, talvez é um parente que ainda não aceitou ali o espaço para Deus no coração, talvez um filho que você quer muito que ele se sinta abençoado por Deus, que ele aceite Deus na vida dele, tá? Então isso você pode anotar no papel, talvez tenha em sua mente já, né, aguardando, talvez é um vizinho, um colega de trabalho. Eu quero interceder por essas pessoas nesse momento. Claro, eu não vou ter como ver os nomes que vocês vão escrever agora, né, e talvez aqueles que vão acompanhar a nossa gravação, que tem muitos aqui que vão acompanhar a gravação depois. Mas pela fé, eu quero interceder por esses nomes, até para você que está vendo nosso estudo gravado. Tá? E simbolizando isso, vocês que estão com a gente aqui, eu apelo então para que, em intercessão por essas pessoas, você levante a sua mão, tá ok? E aí eu vou orar, tá? Para que essas pessoas, elas
pela fé, sejam alcançados pelo poder de Deus, o Pai, pelo poder de Deus Jesus Cristo e pelo poder de Deus Espírito Santo. Amém? Você aceita isso? Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, fizemos um estudo maravilhoso a respeito do conceito da Trindade, entendendo que Tu, ó Deus Pai, nos ama, assim como Cristo Jesus, por amor, entregou-se, e assim como o Espírito Santo, de tanto amor, insiste com a gente em nosso coração, guiando nos teus caminhos. Pai querido, estamos aqui simbolicamente com nossos braços erguidos para interceder por pessoas que nós amamos e também queremos que elas tenham espaço no coração para a tua presença, para que tu, Senhor, possa atuar na vida dessas pessoas e elas sejam abençoadas, sejam transformadas, tenham vitórias em suas lutas e, acima de tudo, aceitar a Ti como Senhor e Salvador na vida delas. Pai querido, muito obrigado por nosso grupo de estudos. Peço a Tua bênção sobre os que estão aqui presentes, nos acompanhando, como os demais que irão acompanhar a gravação que está sendo feita. Que o Espírito Santo atue poderosamente no coração de cada um de nós. Que a presença e a graça de Jesus Cristo seja uma certeza da nossa salvação, para não duvidarmos o amor teu, ó Deus Pai. E é em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos. Vocês perceberam que estou usando um lenço Amém. aqui, tá? Estou usando um lenço especial. Que lenço é esse, pastor? Esse lenço é o lenço dos aventureiros. Essa semana, a gente diz que é a Semana do Lenço. Quem são os aventureiros? Os aventureiros é um ministério que nós temos aqui na Igreja Adventista, que atende crianças de 6 a 9 anos. Depois tem a continuidade, né, e muda a cor do lenço é amarelo, são os desbravadores, que é de 10 a 15 anos. Então, essa semana é especial das crianças. Sábado temos uma programação especial para elas, nas igrejas. E aí eu estou no desafio junto com eles, né, de participar desse movimento, né, da Semana do Lenço. Eu vou aqui gravar uma fotinho aqui do nosso estudo, dá um sorriso aí, tá, que eu vou printar aqui uma foto aqui nossa aqui. E sorria. Muito bem. Então, já printei aqui. Obrigado pela sua presença. Né? Agora são 9h20 quase, passamos aí uns 4 minutinhos. Mas que bom que você esteve com a gente. Deus te abençoe. E até o nosso próximo estudo. O nosso próximo estudo, olha só, é sobre a importância da família. Então, se você tem alguém que gostaria que eu ouvisse sobre isso, o que a Bíblia tem a dizer sobre a família, pode convidar, pode compartilhar aí o nosso link, o nosso estudo, e vamos divulgar o amor de Jesus para as pessoas. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, Maranata. Deus abençoe.